Você já sentiu que nasceu para algo maior, como se houvesse um propósito especial reservado para você? Talvez você já tenha enfrentado desafios que parecem grandes demais, sonhos que parecem inatingíveis, ou momentos em que tudo conspira contra você. E se eu te dissesse que isso pode ser um sinal de que Deus tem algo grandioso preparado para a sua vida? Hoje, vamos explorar os sinais que indicam se você foi marcado por Deus para algo extraordinário. Desde os testes e provações que moldam seu caráter até as bênçãos e revelações que te impulsionam. Descubra como Deus age de formas inesperadas, muitas vezes usando os improváveis para realizar feitos grandiosos. Então, se você está pronto para desvendar os mistérios do chamado divino e entender o seu propósito, fique comigo até o final. E claro, abençoe este canal com o seu like. Pode ser o primeiro passo para que Deus fale diretamente ao seu coração. A Bíblia é um verdadeiro tesouro de histórias de pessoas comuns que foram marcadas por Deus para realizar missões extraordinárias. Pense em Moisés, um homem que carregava consigo o peso da timidez e das inseguranças, mas foi escolhido para enfrentar o faraó e libertar o povo de Israel do cativeiro. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus diz a Moisés: "Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Moisés hesitou, argumentando que não era eloquente e que talvez não fosse o homem certo para a tarefa. Mas Deus, em sua sabedoria, escolheu Moisés não por sua força ou habilidade, mas pela sua disposição em obedecer. Moisés é um exemplo poderoso de como Deus pode transformar alguém comum em um líder capaz de guiar um povo inteiro através de um deserto, confiando na provisão divina. Outro exemplo é Davi, um simples pastor de ovelhas que foi ignorado por sua própria família. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, nenhum dos irmãos de Davi pensou que ele poderia ser o escolhido. No entanto, Deus o escolheu não por sua aparência ou força física, mas pelo seu coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito: "Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." Davi era jovem, inexperiente e para muitos insignificante, mas tinha uma fé inabalável e um coração cheio de amor por Deus. Essa história nos mostra que não importa o que os outros pensam de nós, importa o que Deus vê em nossos corações. Essas histórias nos mostram que Deus não escolhe os que parecem ser os mais fortes ou os mais preparados. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a confiar e a obedecer, mesmo quando tudo parece impossível. Mas e quanto a você? Você já parou para pensar que os desafios que enfrenta podem ser sinais de um chamado divino? Que suas lutas e momentos de dúvida podem ser a preparação para algo muito maior? Assim como Moisés, Davi e tantos outros, Deus continua chamando pessoas hoje, assim como fez no passado. Você está ouvindo esse chamado? Ou talvez ainda não tenha reconhecido os sinais? Agora, vou revelar algo que pode transformar sua maneira de enxergar os desafios e sonhos em sua vida. Os sinais de que você é marcado por Deus. Esses sinais podem ser sutis, quase como um sussurro, ou intensos, como um trovão. Mas uma coisa é certa: eles sempre têm um propósito maior. Você já sentiu um desejo incontrolável de servir, de fazer a diferença no mundo, mesmo quando ninguém mais entende? Ou já enfrentou desafios tão grandes que parecem impossíveis de superar, mas que de alguma forma só aumentam sua fé e determinação? Talvez você tenha sonhos que não consegue explicar, visões de um futuro maior que não deixam você descansar. Um desses sinais é o desejo constante de servir. Pense em Isaías, que, ao ser chamado por Deus, respondeu prontamente:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Essa disposição para servir é um dos sinais de que Deus está trabalhando em sua vida, preparando você para algo maior. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, esse desejo de servir e fazer a diferença permanece firme. Você pode sentir um chamado para ajudar os necessitados, para compartilhar a palavra de Deus ou para influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Esse desejo, essa chama que arde dentro de você, não é algo comum, é uma marca divina. Outro sinal é a presença constante de desafios em sua vida. Quando olhamos para José, filho de Jacó, vemos um exemplo claro disso. José teve sonhos que indicavam um futuro grandioso, mas antes de chegar lá, enfrentou a inveja de seus irmãos. Foi vendido como escravo e acabou preso injustamente. Em Gênesis capítulo 37 e capítulo 39, vemos toda a sua jornada de sofrimento e superação. Mas apesar de todas as adversidades, ele nunca perdeu a fé. Deus estava com ele, e todos esses desafios serviram para moldá-lo e prepará-lo para ser o governador do Egito. Da mesma forma, os desafios que você enfrenta podem ser um indicativo de que Deus está te preparando para algo maior. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, uma chance de fortalecer sua fé e depender ainda mais de Deus. Além disso, sonhos e visões também são sinais importantes. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus promete: "E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." Esses sonhos e visões podem ser formas de Deus comunicar seu plano para você. Eles podem parecer confusos ou até impossíveis de realizar, mas são um lembrete de que Deus tem algo especial preparado. Ele não apenas nos dá um sonho, mas também nos capacita a realizá-lo, mesmo que o caminho até lá seja cheio de dificuldades. Esses sinais são indícios poderosos de que Deus pode ter um plano especial para você. Não são coincidências, são marcas divinas, sinais de que você está sendo preparado para algo extraordinário. Mas aqui está o segredo. Reconhecer esses sinais exige sensibilidade e fé. Eles podem vir nas situações mais difíceis, nos momentos em que tudo parece perdido. Pode ser através de uma perda, de uma rejeição ou de um fracasso. Será que você está atento? Será que Deus está te chamando para algo muito maior do que você imagina? Mas atenção, ser marcado por Deus não significa que sua jornada será livre de dificuldades. Na verdade, muitas vezes é exatamente o oposto. Veja Moisés, que enfrentou a fúria do faraó e o peso da responsabilidade de guiar um povo inteiro pelo deserto, lidando com murmurações e rebeldia constantes. Mesmo após tantos milagres, como a abertura do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, o povo continuava a duvidar e reclamar. Moisés teve que lidar com a incredulidade e a desobediência de um povo que ele tanto amava e desejava libertar. Cada provação que ele enfrentou o aproximou ainda mais de Deus, fortalecendo seu relacionamento com o Criador e moldando seu caráter. Lembre-se também de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido antes de ser exaltado como governador do Egito. A jornada de José é uma das histórias mais inspiradoras de superação e fidelidade a Deus. Em cada situação adversa, José permaneceu fiel e Deus estava com ele. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande." As dificuldades que José enfrentou não foram em vão.
Elas foram parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Ou pense em Davi, que mesmo depois de ser ungido rei, passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas e lutando para sobreviver. Em 1 Samuel capítulo 24, vemos Davi tendo a chance de matar Saul. Mas ele escolheu não fazer isso, confiando que Deus o exaltaria no momento certo. Esses anos de fugas e desafios moldaram o caráter de Davi, ensinando-lhe sobre paciência, misericórdia e dependência de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque sua fé e confiança em Deus eram inabaláveis, mesmo diante das adversidades. Essas provações não foram em vão. Cada desafio, cada queda e cada lágrima foram usados por Deus para moldar, fortalecer e preparar seus servos para algo maior. E assim é com você. Os obstáculos que você enfrenta não são sinais de fracasso, mas de que Deus está lapidando seu caráter para um propósito extraordinário. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima derramada, cada momento de dúvida e cada luta travada tem um propósito maior. Ele está te preparando para algo que você ainda não pode compreender completamente, mas que certamente será grandioso. Lembre-se, o caminho dos escolhidos é repleto de lutas, mas cada batalha vencida é uma prova de que Deus está ao seu lado. Não desista, pois é no fogo das provações que os maiores guerreiros de Deus são forjados. Se você acredita que Deus tem um propósito especial para a sua vida, não permaneça parado. Busque orientação em oração. Abra seu coração e ouvidos para ouvir a voz dele, mesmo quando tudo parecer silencioso. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confie nos caminhos que Deus tem preparado, mesmo quando eles forem difíceis de enxergar ou percorrer. Lembre-se de que ele nunca falha em seus planos. Esteja atento aos sinais, às pequenas e grandes oportunidades que ele coloca diante de você. Deus não escolhe os mais fortes ou preparados. Ele escolhe aqueles dispostos a obedecer e transforma suas fraquezas em forças. Assim como ele fez com Moisés, José, Davi e tantos outros, ele também pode fazer com você. Não se subestime. Quando Deus chama, ele capacita, molda e faz você prosperar de formas que ninguém poderia imaginar. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes, e é exatamente nas suas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não tenha medo das suas limitações ou desafios. Deus conhece cada detalhe de sua vida e sabe exatamente o que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para você. Continue caminhando, mesmo quando o caminho for difícil, e confie que Deus está com você a cada passo. Quer saber mais? Inscreva-se no canal e não perca o próximo vídeo. Há muito mais para descobrir.